Gente, recentemente eu fiz uma live lá no YouTube para comentar sobre o caso da Poliana Rocha com as empregadas do lar dela. Que basicamente foi o seguinte, ela viu duas empregadas do lar que trabalham lá na mansão dela bebendo refrigerante de manhã e aí ela propôs uma semana de alimentação saudável para elas, em que durante uma semana elas iam fazer a mesma dieta da Poliana e ao final dessa uma semana, a que tivesse perdido mais peso ganharia um presente dela, Poliana. E aí isso gerou vários conflitos de opiniões na internet. De um lado, tinha gente dizendo que ela era toda boazinha, toda do bem, então galera, poxa, ela vai dar as comidinhas dela, que são caras, para as empregadas do lar. Quem é que faz isso hoje em dia? As pessoas dão resto de comida para empregada do lar. E de mais a mais, ela propôs essa dieta às empregadas. Ela não colocou uma faca no pescoço delas obrigando ninguém a nada. E do outro lado, tinha quem condenasse essa atitude. O Conselho Regional de Nutrição tá sabendo que ela tá repassando a dieta dela para as empregadas dela, que tem uma realidade de vida, um corpo e provavelmente as taxas sanguíneas diferentes da dela. Elas vão comer as mesmas quantidades da Poliana e depois como é que elas vão ter força para limpar uma mansão? A Poliana vai dar comida para elas levarem para casa para fazer as refeições da noite? Beleza, tem empregadoras que dão resto de comida para as empregadas, mas isso é completamente errado, não dá para comparar, ter isso como régua para achar que o que a Poliana tá fazendo é legal. Será que as empregadas queriam mesmo fazer a dieta ou elas aceitaram porque era a empregadora que estava propondo? Sim, porque às vezes elas só não querem causar um mal-estar na relação para o trabalho não ficar insustentável. E o trabalho para elas é muito importante. Será que elas gostaram quando a Poliana filmou elas mostrando o corpo de cima a baixo, elas com uniforme de trabalho e touca no cabelo? Você, mulher que trabalha usando uma touca, gostaria que alguém te mostrasse assim num vídeo, num story para milhões de pessoas? Você não ia querer pelo menos tirar a touca, arrumar o cabelo para ficar bonitona naquele vídeo ali que vai um monte de gente te ver? Você vai ficar famosa? Bom, eu particularmente não achei bacana o que a Poliana fez, porque eu acho que as nossas atitudes têm que ser pautadas por uma ética. E quando elas se afastam disso, elas não são legais. E por mais que dentro de atitudes não muito éticas tenham coisas bacanas, porque aqui no raso, no superficial, o que a gente enxerga dessa situação da Poliana? A comidinha que é cara, que ela deu para as empregadas, ela toda fofa falando com as funcionárias e ela prometendo presentear uma delas ao fim dessa semana de alimentação saudável. Mas abaixo disso que a gente enxerga assim logo de cara, tem outras camadas e que são importantes de serem levadas em consideração. E aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu dividi em parte 1 e 2. E nessa parte 1 a gente vai falar com os profissionais de saúde, porque afinal de contas o debate começou nas redes sociais por causa de uma dieta. E aí eu vou começar pela endocrinologista Fernanda Braga Albuquerque, só porque a Poliana, depois de receber várias críticas, disse que agora, passada uma semana, se as funcionárias dela que perderam uma 7 quilos e a outra 2 quilos, se elas quiserem, ela vai levar numa endocrinologista para elas continuarem uma dieta. E aí, só porque ela citou uma endócrino, eu decidi falar com essa profissional primeiro. Então, primeira pergunta, doutora Fernanda, a dieta que foi prescrita para uma pessoa serve para uma outra pessoa sem precisar passar por um profissional? Primeiro, gente, o profissional habilitado da área da saúde para prescrever plano alimentar é o profissional da nutrição. Nós, profissionais de saúde não nutricionistas, podemos fazer orientação alimentar, ou seja, fazer um inquérito alimentar, perguntar uma rotina de alimentação do paciente e aí fazer orientações de melhoria, de possíveis trocas. E qual é o risco de uma pessoa seguir o plano alimentar de uma outra pessoa? O risco um plano alimentar ele é calculado pela nutricionista a partir do peso da pessoa, sobre as suas condições de saúde prévias, conhecidas e exame físico, né? Circunferência abdominal, cálculo do IMC, uma bioimpedância, reforçando que se uma pessoa também tem um nível de atividade física mais elevado que outra, a necessidade de caloria diária vai ser diferente. Então, qual seria o cenário ideal para você? O ideal é você passar para um profissional médico, clínico, que possa te fazer uma avaliação clínica, não necessariamente um médico especialista endocrinologista, né? Um médico clínico pode fazer isso na unidade básica de saúde, se você não tiver plano de saúde, ou no plano de saúde você procurar um endocrinologista ou um clínico geral, ou no consultório particular e direto ao endocrinologista. E aí esse profissional de saúde médico vai poder aferir sua pressão, fazer uma anamnese, que é um histórico, né, de
de doenças, histórico familiar, risco para doenças como diabetes, hipertensão, por exemplo. E aí vai solicitar exames que ele julgar ser necessários para fazer essa orientação alimentar, né? De encaminhar para uma nutricionista. Agora eu vou falar com a doutora Camila Monteiro, nutricionista e minha irmã, e já vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Fernanda. A dieta que serve para um, que eu fiz numa nutricionista, eu posso repassar para um amigo meu? Então, Neto, quando a gente fala em dieta, a gente tem que entender que a dieta tem que ser personalizada. Isso porque cada um tem a sua individualidade bioquímica. Então, as minhas necessidades não são iguais às suas necessidades e nem a de ninguém. Então, você pegar uma dieta e dar para uma outra pessoa pode sim causar um prejuízo quanto à saúde, né? Se a gente pensar aqui que é uma patroa passando a sua dieta para as funcionários, né? Que são empregadas do lar. A gente tem que entender qual o gasto calórico de cada uma, qual o esforço de cada uma. E mesmo, eu ainda vou além, qual o estresse de cada uma. Quando eu monto a dieta, eu preciso saber do momento de vida de cada um. Então, será que o estresse que a Poliana passa é o mesmo das funcionárias? Eu tenho quase certeza que não. Enfim, porque isso gera alterações hormonais, alterações químicas dentro do nosso corpo, que isso também requer um cuidado. Então, a gente tem que respeitar e dar para cada um o que cada um precisa, o que o seu corpo precisa. Mas tem gente dizendo assim, ai gente, para de problematizar, pelo menos elas emagreceram e isso é bom. E aí a pergunta que eu faço, se elas emagreceram, tá tudo certo? Mas elas emagreceram o quê? Gordura? Quem pode dar essa certeza que elas fazendo a dieta da patroa, com as necessidades da patroa, que tem um outro estilo de vida, diminuíram gordura? Não sei. Pode ser que até que uma sim, a outra não, ou enfim, podem ter diminuído mais músculo e isso pode causar lentidão no metabolismo, isso pode ter causado deficiência de alguns nutrientes, pode gerar cansaço, enfim, uma série de outros fatores. Então não é recomendado você fazer a dieta de uma outra pessoa. Então a pessoa pode ficar magra, perdendo músculo em vez de gordura. Mas não é bom de qualquer jeito ser magro? Não falam que magreza é saúde? Vamos entender uma coisa, ponteiro na balança descer, emagrecimento a qualquer custo, não é sinônimo de saúde. Eu tenho muitos pacientes que chegam aqui pra mim fazendo dieta por conta própria e quando a gente vai ver, perderam muito músculo. Ou só perdeu músculo e a gordura ficou armazenada. Isso dificulta mais ainda o processo. Isso coloca a sua saúde em risco. Eu vou até aqui falar uma coisa pessoal. Nossa, né, Neto? Ai, meu Deus, vai me expor aqui assim pros meus seguidores. Ó, vê lá o que você vai falar. Depois a Poliana vai usar isso contra mim. Que, enfim, minha mãe fazia quando nós éramos crianças a dieta da lua, onde ficava, se não me engano, 24 horas sem comer. Gente, isso era muito louco, mas é verdade. Gente, ela vai emagrecer? Vai! Mas e a saúde? A saúde não vai melhorar, a saúde vai piorar. Então, essas dietas muito restritivas, você fazer uma dieta de uma outra pessoa que pra você pode ser muito restritiva e não tá aí respeitando as suas necessidades, pode sim prejudicar a saúde. E, gente, eu quero falar que eu tenho zero problema com a Poliana. A minha intenção não é criar caso com ela pra bombar. Então vocês, por favor, não me vejam de um lado e a Poliana de outro e a gente se rivalizando, não. Isso não vai acontecer. O meu motivo de ter vindo aqui comentar esse caso é que muita gente que me segue achou linda a atitude dela com as empregadas e veio perguntar minha opinião. E aí eu falei, caramba, as pessoas não enxergaram questões delicadas que tem por trás dessa atitude fofa da Poliana. Aí, por isso, eu decidi trazer esse assunto pra pauta. E eu acho que pode ser bom para essas pessoas e para a própria Poliana, caso ela veja esse meu vídeo, acho que não vai ver, porque eu acho que é interesse de todo mundo no mundo ser uma pessoa melhor, porque a gente vive em sociedade e para que a sociedade seja harmônica, a gente tem que pautar as nossas atitudes dentro de uma ética. E aí eu só quis apontar onde nessa atitude da Poliana não existiu ética, mas isso não quer dizer que a Poliana é uma pessoa terrível e eu odeie ela. Bom, eu vou ficar por aqui e em breve eu trago a parte 2 desse vídeo com um especialista trazendo um recorte de raça e classe para esse caso. Até já!